Boa noite, meu nome é Anderson Santana, eu tenho 35 anos de idade. Há 15 anos trabalho como técnico em agropecuária para um grupo que atua em vários estados do Brasil, produzindo soja, milho e algodão. No entanto, em 2008, eu e meus colegas de trabalho fomos atormentados por entidades malignas que se faziam passar por pessoas. Na ocasião, meu gerente me pediu para ir até uma fazenda que o grupo havia comprado no sul do Piauí. Comigo estavam 3 colegas de trabalho que também atuavam na fazenda do grupo, localizada na região de Roda Velha, no oeste da Bahia. Levamos um caminhão, um trator de esteira e uma picape, já que ficaríamos na propriedade por um longo período para organizá-la. A propriedade era bastante extensa, possuía 2 casas antigas, um curral que precisava de melhorias, mas tinha energia elétrica e um poço que fornecia uma grande quantidade de água doce. Nossa primeira tarefa foi limpar uma das 2 casas em que ficaríamos alojados. No dia seguinte, iniciamos a limpeza da propriedade e verificamos as cercas, medindo a área e nos familiarizando com o local. No entanto, algo que chamou minha atenção foi que o fato de que dentro da propriedade, a menos de 200 metros da casa e no meio do mato, encontramos algumas sepulturas e cruzes. No início da noite, fomos ao mercadinho que ficava em um povoado cerca de 1 quilômetro da fazenda para comprar mantimentos e contratar pessoas para nos ajudar com o trabalho. Aproveitamos a ocasião para conversar com o dono do mercado e desfrutar de uma cerveja gelada. Foi nesse momento que meu amigo Gilberto, que trabalhava como tratorista, mencionou as sepulturas encontradas na propriedade. O dono do mercado riu e nos explicou que antigamente era comum as pessoas serem enterradas nas propriedades da região. Em seguida, perguntou se Gilberto tinha medo. Após um momento de silêncio, Gilberto respondeu que não tinha medo, mas que estava com uma certa cisma. Foi nesse momento que seu Raimundo, o dono do mercado, comentou que muitas pessoas acreditavam que a fazenda era assombrada e que por este motivo ele próprio havia deixado a propriedade, pois havia ficado quase louco. Embora ele mesmo não acreditasse nessas coisas, achava melhor respeitar e não ignorar o sobrenatural. Diante disso, talvez fosse melhor considerar a possibilidade de sair da fazenda e não menosprezar a situação. Depois de voltarmos para a fazenda, preparamos nossa janta e ficamos na varanda conversando, aguardando o sono chegar. Por volta das 9h30 da noite, entramos na casa e fomos dormir, pois tínhamos muito trabalho a fazer no dia seguinte. Precisávamos abrir algumas estradas e reconstruir algumas cercas. Embora a casa fosse grande, decidimos nos alojar em 2 quartos. Eu e o Sr. Nanes ficamos em um quarto, enquanto Gilberto e Levi ficaram no outro. Quando eu me deitei, vi o seu Ananias em pé ao lado da janela do quarto fumando um cigarro de palha. Como estava quente, ele deitou-se e deixou a janela aberta. Nesse momento, perguntei a ele se acreditava na história que o rapaz do mercadinho havia nos contado. Seu Ananias respondeu que neste mundo existe de tudo um pouco e que ele acreditava que o mal poderia se manifestar a qualquer momento e em qualquer lugar. Depois, ele ligou o rádio e ouviu algumas músicas de viola. Enquanto isso, acabei adormecendo e só acordei por volta das 3 da manhã, quando senti um ar gelado, como se estivesse em um ambiente climatizado. Levantei, fechei a janela e fui ao banheiro, que ficava no fim do corredor. No entanto, assim que saí do quarto, a temperatura voltou ao normal. Fiquei intrigado com a situação, mas quando retornei para o quarto, a temperatura já estava quente novamente. Como era comum naquela região, acordamos bem cedo no dia seguinte, tomamos nosso café da manhã e nos preparamos para começar o trabalho do dia. Enquanto nos organizávamos, um grupo de pessoas que havia contratado para trabalhar na fazenda acabou de chegar. Entre elas, havia 2 mulheres que seriam responsáveis por cuidar da casa e preparar o almoço para todos. Elas chegaram à fazenda e logo começaram a trabalhar. Ao chegar a hora do almoço, voltamos para casa e foi quando Dona Sônia, uma das mulheres contratadas,
me chamou para informar que havia alguns meninos desconhecidos correndo nos fundos da casa. A princípio, pensei que pudesse ser algum grupo de meninos da região que decidiram fazer bagunça por ali. O dia passou e no final da tarde as pessoas que estavam trabalhando conosco retornaram para suas residências, ficando apenas eu e meus 3 amigos ali na fazenda. Depois de um dia bem cansativo, todos nós caímos no sono antes das 9 horas da noite. Porém, por volta da meia-noite, fui acordado pelo meu amigo Gilberto, que me chamou para ir até a sala. Quando cheguei lá, vi o Levi em pé, em silêncio, olhando para fora. Ele alegou que acordou com os barulhos ao redor da casa e, ao abrir a porta, viu algumas pessoas caminhando e conversando. Ao avistar as pessoas, ele suspeitou que fossem assaltantes, mas logo reconheceu que se tratava de uma família. Havia um homem, uma mulher e crianças que lhe pareciam familiares. Pegamos algumas lanternas e um revólver e saímos para averiguar, mas não encontramos ninguém. Nos dias seguintes, não houve qualquer sinal de atividade sobrenatural ou incomum, circulando pela casa da fazenda. Depois de 2 semanas, Gilberto e Levi, que moravam na fazenda, foram passar um fim de semana na nossa cidade. Na sexta-feira, eu e seu Ananias permanecemos na fazenda. No início da noite, fomos até o povoado e ficamos lá até cerca das 10 horas. Quando retornamos à fazenda, percebi algo estranho. O fogo do fogão a lenha estava aceso. No entanto, poderia ter sido eu ou Ananias que esqueceu de apagar o fogo. Logo após, fomos dormir. Entretanto, antes de pegar no sono, acordei com uma sensação de que alguém ou algo estava esguichando água quente em mim. Levantei rapidamente e acendi a luz, mas não havia ninguém no local. Enquanto seu Ananias dormia tranquilamente na cama ao lado, eu ouvi passos e conversas vindas da cozinha. Chamei seu Ananias e ele também ouviu. Peguei a arma imediatamente e fomos investigar quem estava lá. Porém, quando nos aproximamos, ouvimos um estrondo, como se algo tivesse caído da prateleira que guardava os pratos, copos e panelas. Pensamos que tudo tinha caído no chão, e naquele momento senti um arrepio percorrer o meu corpo. Apesar de estar pouco amedrontado, não sabia o que fazer. Então, chamei o Sr. Ananias e juntos fomos verificar o que estava acontecendo na cozinha. Ao chegarmos lá, tudo estava em ordem, não havia nada fora do lugar. Permanecemos lá até entender o que estava acontecendo. Foi então que ouvimos o som de cavalos na frente da casa. Quando abrimos a porta, não havia ninguém lá fora. A partir desse momento, a situação começou a ficar apavorante. Escutávamos o choro de crianças, pessoas conversando, outras rindo e outras chorando. Ficamos paralisados, sem saber o que fazer naquela situação. Nós notamos que a luz em uma das casas da fazenda se acendeu e, através das janelas abertas, pudemos ver pessoas dentro. Parecia que estavam se divertindo com a nossa situação. Com a iluminação proveniente da casa antiga, conseguimos ver melhor as pessoas que estavam lá dentro. Infelizmente, elas pareciam cadáveres, e nesse momento chamei o Sr. Ananias para que pudéssemos pegar o carro e sair dali o mais rápido possível. No entanto, ao tentarmos sair, o carro não funcionou pela primeira vez, como se a bateria tivesse morrido. Resolvemos seguir pela estrada de terra batida durante a noite e buscamos refúgio no povoado próximo. Lá, pedimos ajuda ao seu Raimundo e contamos tudo o que havia acontecido. Ele nos ofereceu abrigo e, ao amanhecer, nos acompanhou até a fazenda. Ao chegar lá, me dirigi diretamente a outra casa e verifiquei que não havia energia elétrica nem lâmpadas funcionando. Depois, caminhei em volta da casa e notei algumas pegadas no chão. Seguimos as marcas e, para minha surpresa, elas nos levaram a um pequeno cemitério localizado no fundo da propriedade. Diante dessa descoberta, decidimos não passar mais nenhuma noite na fazenda. Mesmo quando Gilberto e Levi retornaram de viagem na segunda-feira, nós íamos para a fazenda durante o dia trabalhar e à noite nos retirávamos para um pequeno imóvel que alugamos no povoado próximo. Ao conversarmos com pessoas mais velhas, descobrimos que no passado ocorreu uma tragédia naquela fazenda.
O proprietário havia descoberto que sua esposa estava tendo um caso extraconjugal e naquela época as pessoas resolviam as coisas na forma violenta, muitas vezes com o uso de armas. O marido traído matou sua esposa, seu amante e seus próprios filhos antes de tirar a sua própria vida também. Assim, percebemos que as pessoas que estavam enterradas no cemitério localizado no fundo da propriedade eram justamente essas vítimas da tragédia. Depois de informar ao gerente, ele não acreditou e decidiu vir para a fazenda por alguns dias. Ele pediu que ficássemos lá com ele e concordamos. No entanto, pouco antes das 8 da noite, começamos a ouvir passos e logo avistamos algumas pessoas caminhando no fundo da fazenda em direção à casa. Elas pareciam estar perdidas, dando voltas e falando palavras incompreensíveis, algumas vezes até chorando. Nós ficamos aterrorizados com a situação. Infelizmente, o pior acabou acontecendo. De repente, ouvimos um barulho vindo da cozinha e, ao olharmos, vimos uma mulher com uma criança no colo dentro dela. Ela começou a gritar de maneira desesperada, o que nos assustou muito. Corremos o mais rápido possível, entramos no carro e fomos para o povoado. No dia seguinte, o gerente finalmente acreditou em nós e nos mandou derrubar as sepulturas. Pegamos alguns dos poucos ossos que ainda restavam e os levamos para o cemitério. Na mesma semana, ele marcou uma missa, e depois disso as assombrações desapareceram do entorno da casa. Até hoje, alguns funcionários relatam ter visto uma mulher estranha andando pelo campo durante a época de plantio. Quando preciso ir à fazenda, fico hospedado na casa do meu amigo Raimundo, no povoado.